E o ambiente do café frio, aquele que ninguém gosta de tomar, é um ambiente cheio de mentira, um ambiente cheio de desavença, de irritação, aquele ambiente pesado, sabe? Aquele ambiente que suga, que drena a sua energia. O ambiente que vocês estão inseridos, ele pode ser bonito, ele pode ser agradável, ele pode ser até cheiroso. Mas se aquele ambiente ou aquelas pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas com quem você tem se relacionado, não estiverem andando sob os mesmos princípios que você, não vai adiantar de nada. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com Plenitude de hoje. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Prepare seu material aí para a nossa aula de hoje. Falaremos sobre um tema muito especial que pode influenciar os seus projetos, seus negócios, sua empresa e até mesmo sua família. Falaremos sobre o poder do ambiente. Eu sei que muitas vezes a gente não pensa nisso, mas eu tenho certeza que o lugar onde nós estamos influencia e muito tudo o que nós temos pensado, planejado e projetado para a nossa vida. E a nossa aula de hoje, mais uma vez, é um oferecimento da Cru Empório Natural. Estamos aqui tomando um café delicioso lá de Minas Gerais, um café que você vai encontrar lá nessa loja incrível. E se assim como nós, você adora café, este é o lugar certo. E quero agradecer mais uma vez a equipe do Mentors, que está nos recebendo aqui nesse estúdio maravilhoso, aconchegante, que tem equipamentos de última geração. Se você aí tem um interesse em gravar os seus stories, em gravar conteúdo para Instagram, para YouTube, aqui é o lugar certo. Venha conferir, venha conversar com esses meninos aqui que são brilhantes. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vamos para a aula de hoje. Pessoal, temos alguns pontos cruciais para compartilhar com vocês a respeito do poder do ambiente. O primeiro é que todo ambiente possui uma cultura. Os ambientes, eles geralmente não vão ter uma espécie de neutralidade. Lá dentro do ambiente que você está inserido, ou no ambiente que você deseja estar, certamente existe uma cultura. Essa cultura são os processos, a forma como as coisas acontecem lá dentro, como as pessoas agem dentro desse ambiente. Isso tudo traz uma influência enorme para aquilo que você já é, para aquilo que você já pensa e para aquilo que você deseja fazer. Então, o primeiro ponto aqui, sabendo que existe uma cultura no ambiente, é nós termos o discernimento, a sabedoria, a inteligência para identificar que cultura é essa. Esse tipo de cultura que existe no ambiente que você está querendo entrar, ele combina com aquilo que você pensa, ele combina com seus valores, combina com seus princípios. É a primeira coisa que nós queremos trazer aqui para você refletir. Se sim, então é bem provável que os projetos, que as ideias, que os negócios prosperem, que a família vá bem. Mas se a cultura, né, que permeia aquele lugar não tem nada a ver, meu querido, com o que você pensa, com os valores que você tem, com as ideologias que você segue, certamente você terá problemas. Então aprenda este primeiro ponto. Todo ambiente possui uma cultura e você precisa identificar qual é. Tem uma frase que eu li recentemente que eu achei muito interessante sobre isso que nós vamos abordar hoje, né? Esse tema sobre ambiente. Olha o que ela diz: ambientes não são paredes, cadeiras e planilhas. Elas carregam valores, emoções, espiritualidade e direção. Vamos ler comigo o que diz a Bíblia sobre esse tema? Lá em 1 Coríntios 15:33, nos lembra de algo muito poderoso que diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, você pode ter princípios corretos, intenções sinceras, metas ousadas, mas se o ambiente estiver errado,
tudo isso será contaminado. Queridos, com tudo isso que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje, né, sobre essa questão da ambiência, como tem sido para você? Como tem sido na sua empresa, como tem sido na sua casa, como tem sido nos lugares onde você frequenta, nas suas rodas de relacionamento? Como tem sido isso para você? Você tem prestado atenção em como anda, com quem anda, o que fala, como se comporta e o que todo esse ambiente interfere na sua vida? Porque nós somos seres que nos relacionamos o tempo todo. Então, inevitavelmente, todos os lugares ou as pessoas vão nos influenciar de alguma forma. Como tem sido isso para você? Pessoal, outro ponto muito importante que nós aprendemos aqui sobre o poder do ambiente é que os ambientes eles comunicam mesmo em silêncio. Como eu falei, não existe ambiente neutro. Ele vai comunicar algo, seja positivo ou seja negativo. Eu tenho certeza que na sua experiência de vida, você já se deparou com a seguinte experiência, né? De chegar num determinado lugar e sentir que aquele lugar era cheio de paz, de tranquilidade, de serenidade. Ou de chegar num outro lugar que de repente você se sentiu carregado, pesado, com a energia baixa. Isso tudo acontece porque o ambiente ele não é só um lugar de paredes, de teto, de piso ou até mesmo de pessoas. O ambiente também tem a ver com espiritualidade. E como nós já aprendemos no primeiro ponto, a como enxergar isso aí, enxergar os ambientes em que a gente está transitando, nós devemos nos proteger, porque somos seres relacionais, de ambientes que podem drenar a nossa energia. Então, aprender o que o ambiente está comunicando, mesmo em silêncio, vai fazer com que a gente seja influenciado ou com que a gente seja uma influência para aquele lugar. E isso é essencial para que tudo vá bem. Queridos, o ambiente que vocês estão inseridos, ele pode ser bonito, ele pode ser agradável, ele pode ser até cheiroso. Mas se aquele ambiente ou aquelas pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas com quem você tem se relacionado, não estiverem andando sobre os mesmos princípios que você, não vai adiantar de nada. Como o Rodrigo falou agora há pouco, você vai acabar sendo drenado por esse ambiente, por essas pessoas. Então, muito cuidado aonde você vai, com quem você se relaciona. Você pode até achar que isso não é importante, mas isso é importante porque isso influencia e influencia muito. Quando nós estamos num ambiente que é muito ruim e permanecemos nele por muito tempo, inevitavelmente nós vamos começar a achar que aquilo é normal. E talvez nós vamos começar a fazer coisas que aos olhos daquele ambiente é correto, mas não aos olhos de Deus. Da mesma forma, se você estiver andando e inserido num ambiente saudável, aquelas pessoas vão te estimular a você a crescer, a se desenvolver, a amadurecer, a florescer. Então, mais uma vez eu digo, cuidado. Cuidado com o que você fala, com o que você faz, com quem você anda e por onde você anda. Por fim, entenda o seguinte: o ambiente ele não determina o seu destino, mas ele vai te ensinar sobre a sua identidade. E eu quero dar um exemplo bíblico aqui, muito interessante e pertinente, que tem tudo a ver com o que a Camila acabou de dizer. Esse exemplo é o exemplo de José. José esteve nos mais variados ambientes. Muitos deles, ele foi forçado a estar. Ele foi abandonado por seus irmãos, ele foi levado como escravo, ele esteve preso, mas nestes ambientes ele conseguiu ser a pessoa que se relacionava e que influenciava. Os ambientes serviram para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse avaliar, mas principalmente para que ele pudesse desenvolver a sua identidade em Deus. Então, que nós, como cristãos, como estudantes aqui desses princípios bíblicos, possamos aplicar isso também na nossa vida, onde quer que nós estejamos, seja em circunstâncias difíceis ou em circunstâncias muito boas, que nós saibamos da nossa identidade,
que o nosso posicionamento seja um diferencial nestes ambientes em que nós seremos colocados. Compartilhando com vocês o que o Rodrigo acabou de dizer, eu vou ler lá em Gênesis 39:2, que diz o seguinte: Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Queridos, José não escolheu os ambientes, mas escolheu como se comportar diante deles. Ele não deixou que a injustiça o tornasse amargo. Mesmo no ambiente da prisão, ele liderou, organizou, interpretou sonhos e permaneceu íntegro. Deus usou o ambiente de crise para preparar o caminho para o palácio. Queridos, essa história de José é muito conhecida, né? E é uma história muito forte. José, quando esteve lá no palácio e foi tentado pela mulher de Potifar, ele se manteve íntegro, assim como a sua passagem na prisão e tantos outros desafios que ele enfrentou no meio do caminho. Como tem sido você diante de situações assim? Você tem se mantido íntegro? Ou o ambiente de fato tem contaminado o seu coração? Eu desejo que você seja como José, que essa passagem dele, que nós estamos trazendo aqui, traga reflexão ao seu coração, para que você se mantenha íntegro assim como ele, independente da situação e independente das adversidades que você vai enfrentar. Quero te convidar para uma reflexão prática agora. Imagina sua caneca de café aí, ó, igual a minha, cheia de um café que pode ser quente, morno ou frio. O café quente é aquele ambiente acolhedor, aquele ambiente de energia positiva, aquele ambiente que te traz paz, que te traz alegria. O café morno é aquele ambiente que você não sabe muito, sabe? É tudo muito em cima do muro, não tem clareza, é meio estranho, mas você não sabe definir. E o ambiente do café frio, aquele que ninguém gosta de tomar, é um ambiente cheio de mentira, um ambiente cheio de desavença, de irritação, aquele ambiente pesado, sabe? Aquele ambiente que suga, que drena a sua energia. Qual café você gostaria de tomar? O quente, o morno ou o frio? E aí pensa em qual ambiente você está vivendo. No quente, no morno ou no frio? Pensa um pouquinho, pensa em família, pensa como empresa, como negócio. Eu tenho certeza absoluta que essa reflexão vai te trazer um pouco mais de noção de como anda o seu ambiente. Queridos, foi um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio. Espero que esse conteúdo de hoje abençoe de forma poderosa na vida de vocês. Obrigada mais uma vez a toda a equipe do Mentors que nos recebeu aqui, a esse café maravilhoso que nós tomamos nessa tarde. E eu desejo para vocês uma semana abençoada. Mas, antes disso, já ative o sininho, se inscreva em nosso canal se você não tiver inscrito, comente lá que nós gostaríamos muito de ouvir você e acesse também a nossa página do Instagram. Eu convido você também que é empresário, que é empreendedor, que tem negócios. Começa a curtir, começa a acompanhar nosso conteúdo. Vai ter muita coisa interessante lá para você aprender conosco. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima. Até!